Doutora Maria José, o Presidente da República faz um balanço do número de tribunais existentes e juízes formados e promete empenho para a abertura de novos tribunais e melhoria das condições. Não estamos aqui diante de uma usurpação de competências, sendo que este foi praticamente o discurso de João Leonardo, Presidente do Tribunal Supremo? Bom, muito obrigada. Boa tarde, doutora. E não só boa tarde também, caros ouvintes. Bom, eu primeiro quero aqui desde já parabenizar a abertura do ano judicial e assim a magistratura reconhece de facto que é necessário. Nós vimos aqui que o Presidente da República, o que se precisa? Aqui precisa-se ver que há necessidade de uma liberdade, de que os judiciais, que o reino judiciário que tenham uma liberdade, eles sejam libertos, porque não pode estar preso à autonomia ou então sobre a Presidência da República. Por quê? Porque esse órgão é o órgão tutelar que pode julgar qualquer cidadão. E os elementos que cá representam o nosso país, qualquer que sejam, independentemente dos cargos que nós possamos ocupar, eles precisam também prestar conta, precisam ser vigiados, e se não esse órgão não estar independente, vai ser difícil. Nós encontramos aqui os dizeres do Conselho Supremo da Magistratura Judicial. Temos aqui o José Luís Domingos, bastonário da Ordem dos Advogados. Ele diz o seguinte, que é necessário que os tribunais tenham autonomia financeira para serem livres e independentes. Isso quer dizer que esse órgão não é independente. Eles não se sentem livres. Por quê? Quando uma pessoa não é livre, não tem autonomia, não há liberdade de expressão, não tem possibilidade de exercer as funções pelo qual ele foi intuído ou entendido por essa capacidade que lhe foi dada. E tem mais. Quando se fala de autonomia financeira, quer dizer que eles têm grandes dificuldades de exercer as funções. Porque vamos lá ver aqui, quando nós precisamos exercer uma função, apesar de tudo, precisa o dinheiro. Quando se fala autonomia financeira, está-se a falar da liberdade de ter o seu próprio dinheiro. Aqui, uma expressão que possa fazer perceber o público em geral. Eles pedem que tenham um financiamento ou uma conta, por uma possibilidade deles mesmos poderem gerir o órgão que é o Poder Judicial, que é a Justiça, o Tribunal Supremo, esse Tribunal de Comarca, cada uma delas haver distinção para poderem exercer. Olha só, quando tem casos, os casos precisam de papéis, precisam de N coisas, pagar os seus trabalhadores, ver o quadro, quer dizer, se haver necessidade de aumento de quadros, eles poderão ver como encher essas vagas, se haver autonomia, mas em como eles poderão encher, devem enchê-las através de concursos, e isso assim vai permitir que até que mesmo a sociedade civil tenha necessidade de se concorrer a alguns órgãos, eles possam entrar livremente de qualquer que seja a entidade ou a pessoa que possa lá estar. Então, a liberdade, aqui há uma coisa que, enfim, finalmente, nós não conseguimos perceber quando o Poder Judicial não é livre num país, as pessoas ficam presas, ficam entregues ao mercê, entregue das pessoas que os nomeiam, infelizmente. Mas não era isso, nem isso que nós pretendemos e nem isso que nós queremos. Nós precisamos que o nosso Poder Judicial seja liberto, livre, independente. Para quê? Para dar-nos autonomia, dar-nos a liberdade de escolha, dar-nos a possibilidade de fazer aquilo que é necessário e haver uma justiça judicial e justiça livre. A justiça deve ser independente e a justos casos. Nós estamos aqui hoje a ver N casos acontecer. E o Conselho Superior da Magistratura Judicial, também do Tribunal Supremo, que é o senhor João, afirmou que durante o seu discurso que é importante que os tribunais tenham a sua autonomia e não só, e realça que o executor de todo esse processo para que os tribunais da independência financeira, quer dizer, eles estão aqui a lamentar que não há mesmo possibilidade de se poder exercer a sua função e ter uma liberdade de se libertar. Porque quando a pessoa não tem possibilidade nem para deslocar, não tem possibilidade nem para exercer aquilo que eles têm, não tem possibilidade de nada, porque o dinheiro é que resolve as condições. Ele aqui reafirma mesmo que há dificuldade financeira.
Então, nesse contexto... Doutora Maria, mas voltando aqui à nossa questão, houve usurpação de poder, ou seja, o discurso de João Lourenço foi muito parecido ao discurso de João Leonardo. Há quem diga até que parece que o discurso terá sido elaborado pela mesma pessoa, porque alguns aspectos levantados pelo Presidente da República foram também levantados por João Leonardo. Bom, eu aqui posso dizer que, bom, é ele quem nomeia essas pessoas. Possivelmente, não sei se houve algum diálogo entre o juiz do Tribunal Supremo e com o Presidente da República, onde eles conseguem encontrar uma sintonia nos pensamentos, se é que o discurso é mesmo idêntico, mas caberia simplesmente ao Presidente do Tribunal Supremo, que é o João Leonardo, pronunciar, porque ele é que é o presidente do órgão na qual ele preside. Mas, como nós, no nosso poder judicial é controlado às vezes também por poder o Presidente da República, é natural e é normal nós não votarmos, vermos isso no nosso país. Por isso é que acontece isso, e não sei como exprimir sobre essa causa, mas queria aqui dizer que o Presidente da República não cabe a ele decifrar ou falar sobre esse órgão, porque quem vivencia as condições que vivem desses órgãos são os juízes, mas não ele. De acordo com o Presidente da República, com certeza ele recebe os relatórios, recebe as informações, tem tido tudo quanto acontece e acontecimentos que tem lá. Espero eu, depois do pronunciamento dele, uma vez que há uma interação idêntica das expressões que ele era, que possa vir resolver a situação na qual o juiz do tribunal, o Dr. João Leonardo, reclama sobre a independência financeira. Uma vez que ele reclama isso, é necessário que se resolva isso, porque também não só a liberdade financeira, ele precisa da independência, ou sim também judicial, porque eles estão presos ao governo, ao Estado. Eles precisam ser independentes. Esse órgão precisa da independência mesmo, para executar, exercer o seu verdadeiro papel. Muito bem, obrigada, aliás, doutora Maria José Bolevo, por esta nota inicial. Em estúdio estão já também mais duas convidadas. Trata-se da doutora Ercília Camute, corrija-me, por favor, se estiver errada, é especialista em relações internacionais. Boa tarde, é um gosto muito grande tê-la aqui. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. Está também em estúdio a doutora Ruth Paraíso. É igualmente Ruth Canequetela. Desculpa. Ruth Canequetela, assim que está correto, obrigada pela correção. É também especialista em relações internacionais, verdade? Sim. Ok, muito gosto tê-la aqui. Feliz Março Mulher uma vez mais. Obrigada igualmente. Vamos então tentar gerir o pouco tempo que temos. Estamos a falar sobre a abertura do novo ano judicial 2024. O Presidente da República apelou à firmeza e intolerância contra crimes. Doutora Ruth, qual é o estado da nossa justiça? Que justiça temos nós? Nós, aliás, qual é o estado da nossa justiça? Bem, o estado da nossa justiça, no meu parecer, parece um pouquinho precária. Não diria que a justiça cá em Angola não acontece. Acontece, mas de forma seletiva. Não há justiça para todos. Então, nós precisamos, tal como o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço disse e afirmou, e de uma forma muito certa, para que o Estado possa trabalhar mais no sentido de desenvolver a justiça, para que a justiça não seja seletiva e seja para todos. Muito bem, obrigada. Vamos passar a palavra aqui à doutora Ercília. Eu ainda estou a acostumar-me aos nomes. Doutora Ercília, até que ponto o lema escolhido para a abertura do ano judicial pela concretização da autonomia financeira e modernização da atividade jurisdicional revela uma certa dependência do Poder Judicial ao Poder Executivo? Quais são as implicações deste cenário? Aproveito já para lhe perguntar também sobre isto. Quais são as implicações deste cenário na luta contra a corrupção? Bom, obrigada pela palavra. Sobre este tema, né, eu tenho a dizer que o Poder Executivo em Angola, infelizmente, o Poder Judiciário em Angola, infelizmente, ainda está sobre dependência, sobre uma grande dependência do Poder Executivo.
e também, né, da mesma forma que o poder legislativo encontra-se sob dependência deste mesmo poder executivo. Então, na abertura do ano judicial, né, que foi no dia 1 de março, o discurso foi muito bonito do nosso senhor presidente, foi muito bonito. Na teoria, né, as coisas vão muito bem, é tudo muito bonito, mas no que toca à implementação, à prática do mesmo, infelizmente, não é isso que nós temos notado. A luta, um dos objetivos que é a luta contra a corrupção, né, que tem sido a agenda principal do nosso, do senhor presidente, parece que aos olhos dele está a caminhar bem, mas aos nossos olhos não, né? Porque nós ainda detectamos muitos déficits, ainda conseguimos observar inúmeros problemas, né? Principalmente problemas no que toca à área judicial. O senhor presidente no seu discurso fez menção de muitas melhorias e também frisou sobre os desafios que poderão, né, vir a enfrentar neste novo ano judicial, e estes mesmos desafios, se não forem implementados e efetivados com rigorosidade, com transparência, infelizmente serão desafios, serão objetivos que vão se transcender em todos os anos, né, judiciais. Infelizmente vamos estar num ciclo vicioso em que os discursos serão praticamente idênticos, sendo que o poder judicial infelizmente depende, né, do poder executivo. Obrigada. Voltamos assim, doutora Maria, para concluirmos já com este primeiro tema selecionado para esta edição do Prova dos Factos. Quais são os grandes desafios da justiça no nosso país? Olha, o maior desafio da justiça no nosso país... Bom, o maior desafio da justiça no nosso país, infelizmente, é primeiro conseguir detectar todo cidadão que está no poder executivo e ser julgado. Isso será, por isso, é um desafio que infelizmente não será possível. Isso posso dizer já aqui mesmo. Afirmo por quê? Porque nós, africanos, temos um problema. Temos o problema da dependência. Os mesmos órgãos, uma vez que eles dependem desse poder, têm dificuldade de exercer, executar ao seu profissionalismo. Uma vez que toque um deles tocar em qualquer um que seja, nós notaremos que esse homem vai saltar aí em fração de segundo. Mas, doutora, temos estado a acompanhar muitos processos que dão conta de que, de facto, a justiça está a ser exercida no nosso país e, aliás, um dos temas selecionados para esta edição do Prova dos Factos prova isso mesmo. Vamos falar sobre, por exemplo, a questão do processo da antiga juíza presidente do Tribunal de Contas. Então, não é de todo, pronto, não estamos aqui diante de uma impunidade, a justiça tem sido exercida em função deste exemplo que acabei de avançar. Querida, neste país, ou não só, eu digo isso que é um problema genético em África. Estou a falar de África e não excluindo da Angola. Nós, africanos, temos problemas judiciais. Em primeiro lugar, o africano tem aquela tendência, porque nós somos de origem patriarcais, aquela coisa do respeito do mais velho, do chefe. E quando, mesmo ele tendo a possibilidade de conseguir julgar esses elementos, ele não conseguirá muito menos dizer ou julgar alguém que ele notar que realmente deve ser julgado. Porque se tivermos que aqui, dizia um dos presidentes talvez do Bloco Democrático, disse em Angola, se julgarem quase que todos nós vamos para a cadeia. É o doutor, esse que é o ex-presidente do Bloco Democrático. Quero dar esse exemplo dele. Ele disse uma vez em Angola, julgado, se tiver que a justiça funcionar realmente, eu acredito que maioritariamente iremos para a cadeia. Quero com isso dizer que são todos os governantes corruptos? Estão todos Bom, não vou generalizar, não quero dizer que todos, porque se eu disser que todos, enfim, vou dizer que o país parou. Mas há um bom número deles que estão impunes, não foram julgados. E acredito, espero vê-las. Eu ponho aqui o meu advérbio de dúvida se realmente poderão julgar esses governantes. Mas não vou ser tão cética, mas é só ver os modos da nossa justiça. A nossa justiça não é independente. Dificilmente eles vão tocar em algumas peças. Agora,
Quanto à juíza, ela, enfim, o que é que eu posso dizer? É mais alguém para demonstrar. Porque se tiverem que julgar mesmo, se tiverem que julgar, é aquilo que dizia o doutor Fernando, né, do Bloco Democrático, que todos nós iremos para as celas e não teremos ninguém para cuidar do país. É aquilo que, melhor dizer, que até mesmo a criança por nascer no nosso país já vem com a tendência do medo de quem ele pode julgar, no modo seletivo. Enquanto que a justiça devia funcionar de acordo à percepção, o aprendizado, aquilo que ela adquiriu academicamente. Não digo que eles não têm, sem desprimor de chamá-los que eles são incompetentes. Competentes eles são. Mas é um pouco difícil exercer verdadeiramente a justiça em África. E falando de nossos países, principalmente a África, Banto, tem aquela coisa, o jeito de respeitar, honrar os órgãos superiores, e ele não consegue tocá-lo, porque já começa desde o berço. O medo, a vontade dele pode até ter, mas não só, e ainda que ele tenta avançar, se tu vês o primeiro que tentar, vão lhe silenciar, não por morte, mas vai perder o cargo que eu tenho, vai ficar em casa. Muito bem, 13h53, é a prova dos factos aqui na Comercial de Exportar. Estamos a olhar para os assuntos que marcaram a semana. Olhamos então para o segundo tema, que tem a ver com a aprovação da lei da nova divisão político-administrativa. O Parlamento aprovou a lei da nova divisão político-administrativa, mas com o voto contra da UNITA. A UNITA votou contra a proposta de lei da divisão político-administrativa e solicitou a recontagem dos seus deputados presentes na plenária. O diploma aprovado na quinta-feira última, na Generalidade, e que vai agora à discussão nas comissões de especialidade, prevê a criação de 2 novas províncias, Kassai, Zambeze e Cubango. A proposta aprovada prevê ainda o aumento do número de municípios de 164 para 325, mais 375 comunas. O documento passou pelo crivo dos deputados, com 99 votos favoráveis do MPLA, 3 do Grupo Parlamentar Misto, FNLA, PRS, e 2 abstenções do Partido Humanista de Angola. O terceiro vice-presidente do grupo parlamentar, é importante aqui destacar que Américo Chivuco disse que, ao contrário dos 79 deputados anunciados oficialmente pela mesa da Assembleia, estiveram presentes na sessão da passada quinta-feira 87 deputados do partido, mas a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, disse que foram contados apenas 79. Bem, doutora Ercília, vamos começar por si agora. Será que podemos afirmar que houve fraude a quando da aprovação da lei sobre a nova divisão político-administrativa, ou foi apenas uma falha técnica? Bom, não querendo afirmar, né, que houve fraude, né, posso acreditar que houve mesmo a tal dita falha técnica, sendo que, de acordo ao que foi explicado, né, por si, houve maior número de votos do que abstenções neste caso. Então, né, como podemos esperar de tudo, né, incluindo na própria Assembleia do nosso país, né, pode vir a acontecer coisas que nós vamos achar que não deviam acontecer. Então, eu acredito que poderá ter acontecido, mas... Doutora Ercília, queremos perceber exatamente qual é a sua posição relativamente a isso. Houve ou não? Qual é a conclusão, ou com que conclusão nos queira neste momento deixar? Para si, houve uma falha técnica? Sim, houve fraude? Uma falha técnica. Okay. Seria bom se houvesse, né, uma recontagem, né, para poder esclarecer melhor estes mesmos dados. Muito bem. Doutora Ruth, a UNITA e alguns partidos na oposição vêm mostrando a sua posição quanto à nova divisão político-administrativa, e várias foram as vezes que os mesmos afirmaram
que esta nova divisão vem para atrasar a implementação das autarquias. Outra questão que se coloca, aprende-se também com a gestão económica destes novos municípios, mas para não juntarmos aqui vários aspectos e não atrapalhar a sua abordagem, vou primeiro perguntar em relação a esta posição dos partidos políticos na oposição quanto à nova divisão político-administrativa. Vai realmente atrasar, vai atrapalhar a implementação das autarquias? Qual é o seu ponto de vista? Bem, no meu ponto de vista, concordo plenamente com os partidos da oposição, porque essa nova divisão política administrativa parece ser uma política de distração para tentar atrasar a implementação das autarquias, tal como os partidos da oposição já frisaram. Porque, na verdade, essa nova divisão política administrativa não vejo como algo que venha beneficiar, de certa forma, as populações em si, mas como uma política que vem beneficiar apenas o partido no poder, porque nunca vimos até agora um governador que seja de um outro partido político que não seja o partido no poder, ou que seja alguém independente que não pertence a nenhum partido político. Então, de certa forma, essa política é realmente uma política de distração para atrasar e dar uma morosidade na implementação das autarquias. Mas João Lourenço, na qualidade de presidente do partido MPLA, já disse, já recentemente deixou claro que o MPLA é um dos mais interessados na implementação das autarquias. Bem, a princípio, o discurso até parece bonito, mas na realidade não casa, porque a implementação das autarquias já vem desde o primeiro mandato do presidente João Lourenço. Então, se na realidade existisse vontade política realmente por parte do nosso presidente, acredito que as autarquias já seria uma realidade, ainda não seria uma promessa. Muito bem, muito bem. Doutora Maria José, queremos também ouvi-la a respeito desse assunto que tem a ver com a nova divisão político-administrativa. A lei foi aprovada, apesar do voto contra da UNITA, e a questão que se coloca prende-se com a gestão económica destes novos municípios e comunas. 325 e 325, neste caso, municípios e 375 comunas. Terá o Executivo capacidade financeira para suportar, numa altura em que os números da nossa economia revelam uma grande derrocada? Os analistas, por exemplo, falam num gasto anual só com salários e despesas para novos administradores de 5,5 mil milhões de kwanzas contra os 1,8 mil milhões. Haverá ou não um desequilíbrio nas contas públicas? Bom, muito obrigada. Em princípio, desde já agradecer, e não só vai ficando nos anais da história dos deputados da Assembleia Nacional os registros de que, quando futuramente as futuras gerações começarem a cobrar os trabalhos feitos hoje, poderão ver os registros em que as contribuições que os outros tinham dado da oposição para o bem-estar desta nação. Desde já eu aqui quero dizer uma coisa, primordialmente como conselho, eu acho que isso é uma política de distração. Por que eu cheguei a essa conclusão? Eu queria aconselhar, porque nós também temos assento parlamentar, se houvesse uma oportunidade. É distração porque eles sabiam e sabem bem que a oposição não haveria de concordar. Uma vez que eles já sabem que tem a oposição pedido que haja as autarquias, então eles vêm com essa. E nessa, o que vai acontecer? Então, é conselho que eu estou aqui a adiantar. O que vai acontecer? Eles vão alastrando na discussão. Enquanto nós perdemos tempo em pensar, discutir, dizer que não vamos, avançamos, não avança. Eles estão aí a arrastar o tempo que se deveria implementar. Porque esse dinheiro que está-se a gastar é o mesmo dinheiro que podia se gastar nas autarquias, caso eles quisessem. Essa é a minha análise, o meu fraco entender. O conselho que eu tinha a dar aqui aos meus queridos deputados: quando notarem que o inimigo, ou alguém, não chamo de inimigo, o adversário, porque não existe inimigo, estamos a defender o mesmo país, desculpa até pela expressão, que o adversário implementa algo que te quer distrair,
Você concorda com ele? Dizia o velho Alden Roberto que o inimigo nunca se afasta, aproxima-se dele. Quer dizer que em alguns desacordos, mesmo em amarguras, você diga o seguinte: epá, este caminho que nos estás a levar não é bom. Mas pronto, já que você é quem está aí, eu concordo. Tenta concordar e diga mesmo, fundamenta que eu não estou. Fica escrito. A minha posição seria assim, assim, assim. Como eles, aqui a UNITA fundamenta muito bem qual é a sua posição. Eu já que ia deveria mesmo defender as necessidades da população, a erradicação das assimetrias regionais, que vai aumentar, e procurar as comunidades, a institucionalização das autarquias locais necessárias, porque isso vai ajudar naquilo. Põe, fica escrito. Mas dizer que eu vou consigo sim, porque você, queiramos ou não, já que é sua vontade, e fica bem dito escrito nos anais que nós não concordamos, mas, já que é sua vontade, vamos avançar e vamos. Aprova isso que está a dizer. E enquanto isso, nós, ou a oposição, não perca tempo em pensar o que o adversário está a preparar, porque eles, quando querem fazer as coisas deles, vão fazer. Este país, eles pensam que é deles e acham que lhes foi entregue por Deus, e só eles é que devem tomar as determinações e fazer aquilo que eles quiserem. Mas já que não é assim, por mim, é conselho que eu estou a dar, um fraco conselho de uma cidadã. Os deputados da oposição verem agora o que é que o adversário quer. O adversário quer nos distrair para tomar tempo. Então você, o que é que fazes? Sabendo que ele vai implementar isso, nós temos consciência que eles querem, vão fazer. Então, se vão fazer, diga: eu não concordo com isso que estás a fazer. Vai dar nisso, vai dar naquilo lá. Mas já que você quer, vamos. E o que é que nós temos que fazer? Criar agora métodos. O que é que nós vamos fazer? Quais são os métodos, os trabalhos que nós vamos fazer? Pensar! Quer dar exemplo de um dos métodos que, se bem usado, pode funcionar, já que, segundo disse há instantes, é uma manobra de distração em relação à implementação das autarquias. Um dos métodos, concordar com eles, e você, por sua vez, pensar o que é que eu vou fazer nessa divisão administrativa. Porque também, no fundo, pode nos ajudar, sim. De que forma? Funcionar. De que forma? Ajuda porque na divisão administrativa, enquanto estiver em pequenos seletivos, você consegue colocar aí os seus secretários, trabalhar em comunidades pequenas, mostrar e contrapor, porque eu sei que eles não vão conseguir fazer nada. Não farão. As condições são as mesmas, vão continuar. E a ver, vamos. O quê? É só demonstrar que, mais uma vez, se concordarem, eles vão ver que não vão conseguir fazer, e não conseguindo fazer nada. Até lá, como as autarquias continuam sendo uma proposta e não uma realidade, a própria sociedade civil vai exigir que se implemente, mas vai ficar lá escrito que não concordamos mesmo. E como conselho, não seria bom assim. Mas já que vocês querem, é mesmo, porque é esse tempo que ficamos a gastar o cérebro. Preparar esses textos tão lindos, que bem ditos, tão bem dito e bem escrito no desenvolvimento da pesquisa. Vamos pesquisar como é que se deve trabalhar, enquanto eles vão implementar, porque eles vão fazer mesmo. Eles estão a fazer porque eles têm um plano. Então temos que saber qual é o plano que eles querem, qual é o objetivo deles. E para contrapor a esses objetivos e demonstrar que há uma capacidade de oposição, nem tudo nós percamos tempo e não há necessidade. Não há necessidade. Esse é um conselho que eu tenho. Agora, significa que, por exemplo, a UNITA devia votar a favor? Não, seria este o melhor caminho? Pode até abster-se, pode até dizer que não se bom, ou concordar, né? Mas fundamentar que não estou de acordo. Mas já que vocês, ao implementar as vossas coisas, não ouvem conselho dos outros, ok? Porque fica escrito. Foi isso que tentou fazer a FNLA, por exemplo? Bom, a FNLA normalmente ele tenta criar equilíbrio, por quê? Porque na finalidade nós chegamos a uma conclusão que tudo o que eles desejam é que eles fazem. Queiramos ou não, eles fazem. Mas, doutora, nós só estamos aqui como aparentemente sermos oposição porque não somos ouvidos. E aqui falamos do Poder Judicial.
O Poder Judicial, enquanto não tivermos um Poder Judicial independente, ele não só está a pedir de autonomia financeira, ele está a pedir autonomia judicial mesmo. Só que não consegue lá chegar. Mas, E nós precisamos disso. mas, Uma doutora, vez que tivermos essa não autonomia concorda que judicial... seja melhor mostrar a nossa posição? Dizer sim, Eu não muitas estou vezes... contra, eu não estou contra. Eu simplesmente estou a avançar com um conselho. Muito bem. Um conselho que, desde que começou essas assembleias parlamentares, vimos e continuaremos a notar que tudo quanto é proposta do partido que governa passa, queiramos ou não, fundamentamos ou não. Eu não digo que as fundamentamos são certas. Estamos dentro até porque a sociedade está de acordo com essa posição. Mas nós sabemos, é um conselho que eu tinha a dar. Eu chamei disso como uma distração. E tudo que é distração, se nós não ficarmos atentos, vamos notar, quando demos conta, sim, o que nós falamos está aí, aconteceu. O que nós dissemos está a acontecer. Mas percamos tempo. Nós temos agora que pensar o que é que nós temos que fazer. O que é que nós temos que fazer? Como é que nós devemos atuar? Como oposição. É isso. É isso. Porque aquilo tudo é distração. Chamo de distração por quê? Porque há tanto que se fala das autarquias para poder nos distrair quanto a isso, então eles vêm com essa. Vem com essa. E nós vamos ficar ali, não. Vamos perder tempo. Vamos perder tempo. E o povo precisa de nós. E é urgente. Daqueles que governam o Estado. Todos nós somos Estado. O povo precisa que o Estado resolva os seus problemas. E é urgente. Nós estamos em decadência total. E é necessário que se resolva o problema do povo angolano. Está difícil. Você vê o Doutora, nível... a resolução destes problemas não passam pela implementação das autarquias? Não acha que deve ser batida vezes sem conta nesta tecla das autarquias? Deve sim. E tanto que se tem batida essa questão, eles vieram com esta para nos distrair. Nós é que temos que estar atentos quanto a essa situação. Nós temos que despertar. Nós temos que saber o que é que o adversário, o que é que o outro que está ali, que quer manter o poder até a 100 anos, como eles dizem, que 50 é pouco, 100 anos, como eles hoje dizem na gíria, em muitos deles, então é uma distração. E nós não vamos nos deixar arrastar por essa distração. Eu volto aqui a dizer, tarde ou cedo um dia me dirão que eles estão a arrastar isso para nós perdermos tempo. A ver, deixa então se concorda, vamos ver se ele agora está resolvido. Um exemplo. Chega a divisão, qual é o justificativo que eles vão apresentar? Concordamos convosco, agora vamos às autarquias. Qual é o justificativo? Não vão ter. Mas enquanto nós vamos mostrando posições, não sei o que, eles vão apegar-se àquilo. Nunca posaram. Nunca fizeram aquilo. Nunca não sei o que. É aquilo que eles estão a fazer. Porque todos eles é intencional. Obrigada. Ficou essencial. Percebemos o seu pensamento, doutora Maria José. Voltamos à palavra à doutora Ercília. A implementação desta reforma sairá caro aos cofres públicos, não só em salários, mas também em infraestruturas e em mordomias, como carros e casas, concorda? Bom, a implementação, né, desta reforma de Estado, de certeza que sairá caro. Por quê? Porque para conseguir, né, fazer estas transformações nos municípios, nas províncias, inevitavelmente terá que haver verbas, né? Então, só o esquema ou a estruturação deste todo plano, né, desta nova reforma, que é a divisão de política administrativa, já houve custos. Imagina com a implementação efetivamente na prática terá ainda mais custos. Mas não sei se a maior parte, né, do executivo concorda, né? Claro, ok. Foram feitos votos, né, na Assembleia e a maioria também venceu. Mas, se fizesse um inquérito na população, de certeza que a maior parte da população estaria contra esta ideia de reforma
do Estado, né, que é esta nova divisão político-administrativa. Porque a população já sente na pele que com 18 províncias, com 164 municípios, questões básicas, questões simples não são resolvidas. Imagina com 300 e tal municípios é que serão resolvidas. Eles alegam que este processo será benéfico para a desconstrução, né, da forma, né, do Estado, para que se vai aproximar o cidadão a quem governa. Sim, vai aproximar o cidadão a quem governa. Isto, né, em palavras é muito simples, mas na prática nós sabemos que não, porque só tendo 18 províncias, só tendo os municípios que nós temos, a aproximação do poder central com nós que somos munícipes é quase que impossível. A participação, né, pública aqui no nosso país já tem sido motivo de muitos problemas, até porque a maior parte da população não tem consciência e não tem motivação, né, de estar inserido na vida pública do seu município ou da sua província. Então, com essa nova divisão, as coisas só irão complicar, irão triplicar em termos de dificuldade. Dizem também que este mesmo processo contribuirá no serviço bem mais simples quando for implementado às autarquias. Mas, na verdade, nós sabemos que se este plano for efetivado, de certeza que a autarquia poderá ser esquecida. Vamos esquecer mesmo as autarquias, porque eles vão se acomodar, vão se relaxar com tal processo, né, com tal plano, né, que é desta divisão, e que as autarquias, nós que população que estamos mais ativos no que toca à vida pública, né, vamos reclamar, vamos contestar, mas de certeza eles que estão lá, que decidem, que elaboram as leis e tudo mais, de certeza que vão se sentir acomodados e vão achar que autarquias poderá ser adiada e mais adiada ainda, e vamos continuar na mesma, só com mais municípios, mais províncias, mas que na verdade o objetivo principal, né, que poderá trazer alguma mudança ou transformação no nosso país, na verdade não será realizado. Muito bem, obrigada pelo seu ponto de vista. 14 e 14 minutos, coincidência no tempo, sinal de que está a pensar em nós. Por este motivo já sintonizou os 91.0 em FM. Este é o programa Prova dos Factos. Estamos a olhar para os assuntos que marcaram a semana aqui na Comercial Despertar e não só. Já falámos sobre a abertura do novo ano judicial. Há instantes estávamos a olhar para a nova divisão político-administrativa, para a lei da nova divisão político-administrativa. Seguimos agora com o nosso terceiro tema, que tem a ver com Mangenas. Caso Mangenas, o ativista angolano Gelson Emanuel Quintas Mangenas, deportado de Moçambique para Angola, vai continuar em prisão preventiva até ser julgado pelos crimes de roubo qualificado e abuso de confiança, ultraje ao Estado, aos seus símbolos e aos órgãos, incitação pública ao crime, difamação, injúria e calúnia. A decisão foi tomada por uma juíza de garantia do Tribunal da Comarca de Luanda na quinta-feira, portanto 29 de fevereiro, depois de Mangena ter sido detido e chegado ao país no passado dia 25 de fevereiro. Antes da audiência, as ruas adjacentes ao tribunal foram tomadas por um enorme aparato policial montado pela Polícia Nacional e pelo Serviço de Investigação Criminal, que impressionou os presentes. Mangena entrou no tribunal encapuzado com uma enorme escolta e os jornalistas foram impedidos de usar os seus telemóveis no tribunal. A juíza aplicou a pena mais gravosa a Mangena. Mangena esteve preso durante 9 anos por tráfico de droga, mas depois começou a colaborar com a polícia. Foi então que, através de vídeos nas redes sociais, o cidadão
Emanuel Quintas, acusou altas entidades de desenvolvimento no narcotráfico, passando, segundo ele, a ser perseguido. No ano passado, é importante aqui referir, Mangenas fugiu com a esposa e 2 filhos para Moçambique, onde não conseguiu o estatuto de refugiado junto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Portanto, estamos aqui de um caso que tem merecido a atenção da sociedade civil nos últimos tempos. Doutora Maria José, tem acompanhado o caso, o que é que lhe saltou à vista? Há ainda muitas pontas soltas? Bom, o meu ramo é mais na psicologia, não sou jurista, mas vou fazer aqui uma análise. Tenho acompanhado realmente o caso desse jovem, que é um jovem com a flor da idade, a interna idade, infelizmente, que já esteve preso, segundo ele, nas lives que ele tem feito as suas denúncias, 9 anos, fala da entidade superior. Mas aqui, como diz que a lei, quem sabe, ele precisa provar os factos. É necessário que ele prove a realidade das coisas que ele tem dito. E não sei o que foi que ele disse ao tribunal, e possivelmente não soubemos. E infelizmente é muito triste ouvir. E enquanto ele esteve em Moçambique, ele pediu a proteção de muita gente, e desde já ver aqui houve algumas sociedades e ONGs que tentaram ajudá-lo nesse contexto. E o que ele foi explicando deixa a desejar, até porque se ele esteve nesse mundo, é possível que também possa ser mesmo perseguido, né? Porque as pessoas que vivem no mundo do tráfico às vezes têm tido os outros que vão atrás do outro, por ajuste de contas, por uma coisa ou outra, mas propriamente tudo que ele foi dizendo, nós não conseguimos afirmar a verdade, a veracidade das coisas que ele foi dizendo. Mas que é um cidadão que se pronunciou e de tamanha coragem para ele falar, desde já que, enfim, os dias que ele ficou preso em Moçambique, se tivesse livre, poderíamos concluir, já que lhe rotularam com o nome, não digo se é rotular, o nome de traficante, ou então talvez pudesse estar debaixo de uma qualquer droga, mas em Moçambique ele estava preso também, fechado numa casa, e ele continua a falar em sua plena consciência das denúncias que ele foi fazendo, mas cabe simplesmente a ele aprovar aquilo que ele disse ao longo do seu tempo, porque mesmo assim a vida, e infelizmente não teve a oportunidade de conseguir o dito asilo que ele foi procurar, e parou num país também onde, enfim, é triste ver a situação. E o outro que eu vejo aqui, eu não vejo a ligação, a entrega da esposa com os bebês a uma igreja, porque qualquer ser humano deve ser entregue de volta à sociedade, à família. E ela é uma família. A igreja, sim, é um local onde nós podemos receber educação, onde vamos participar. Mas o SIC, sendo um órgão de investigação, não tem por direito judicial, nem julgatório ou determinante, se nem pode muito menos influenciar em direcionar alguém onde deve ir. Cabe à justiça, ou então os órgãos de proteção que temos, por exemplo, os MASFAM, temos aí o INAC, e esses órgãos, depois ele que investiga, entrega o caso, depois da juíza determinar onde pode ir ou no seio da família, mas não, a igreja não pode estar em pleno ou em trabalho, em fico assim, determinar a entrega de uma família à igreja, não. Eu sou cristã e rezo. Nós servimos da igreja para moldarmos os nossos comportamentos, mas não é residencial. Não é residencial. Onde é que vai? O SIC, na qualidade, na posição que ele leva e que ele releva naquela grande qualidade, não tem esse direito. Não tem esse direito.
Até porque, mesmo não sendo jurista, eu posso ver o que é o jurista. O jurista é aquele, o que é que o jurista faz? Resolve a lei, é todo aquele que abrange dentro de uma sociedade e que possa servir para o bem-estar humano. Então, a igreja faz parte, sim, dessa sociedade, mas não tem o direito, o pleno direito de assistir ou receber uma família. A família cabe dentro da própria família. E essa família é uma família que perece dentro de uma sociedade e tem um local onde eles precisam estar. Ir à igreja, sim, depende da sua livre espontânea, porque até o nosso país é laico. E por ser laico, cada um é independente de escolher a sua religião em que pretende proferir a sua crença. Mas aqui digo já que falharam. Quer dizer, que, eu não sei, os nossos órgãos deixam cada lacunas. Até uma pessoa tão simples como eu posso perceber. É triste ver isso, porque não pode o SIC de imediato entregar alguém à igreja. Ela tem família. Mas, doutora, há provas de que foi realmente o SIC quem entregou a esposa e os Nós filhos vimos à ali o igreja? carro do SIC a levá-los. Ela subiu no carro, terá foi ter o sido- bebê. Sim, sim, E não pois, ouvimos nada da justiça, porque eles foram recebidos, levados quando vêm, deve ser entregue à família. Mas a igreja não. Ainda que ele futuramente irá para lá, não naquele momento em que estavam ali os agentes e ela dizer, apesar que tinha a imprensa, que é de minha livre espontânea vontade. É preciso saber se realmente é da espontânea vontade ou alguém lhe disse que é melhor tu optares. Não, nós não podemos influenciar alguém a fazer uma coisa. E não pode, não são eles a entregar. O direito, já que é uma família, o marido vai ser julgado, a justiça cabe, em primeira hora, de pronunciar-se que quanto à família, porque eles lhe foram entregues de um estado para outro, e esse que o estado moçambicano, e foram expulsos, e ao receber, tem que haver, a sociedade cobra onde é o destino que é dado a essa família. Por isso é que eu digo, quem foi à busca deles ali era o SIC. E ainda nem sequer, imagina, tinha sido julgado. Então, dali para ali, estava na mão de quem? Estava sob tutela de quem essa família? Então, é claro que nós temos que falar que é o SIC que entregou à igreja, não pode. Mesmo que ela até pedisse. Deveriam primeiro deixar que a juíza determinasse e ouvisse a família, ouvisse a senhora e este órgão que entregasse. Nós temos o Ministério da Estudação Social, Família e Promoção da Mulher para a integração dessa família na sociedade. Não é dentro da... A igreja ensina sim, mas nós temos ouvido relatos grandes e graves das igrejas e de muitos pastores. Nós não podemos, a organização, como o Estado, tomar um posicionamento tal como esse, não. Ela sim, depois de entrega aos órgãos que merecem de tutela, aí sim, ela parte de casa e vai para a igreja de frente. Não de um órgão para outro, não. Eu não concordei com isso. Obrigada pela sua posição. Estamos a falar do caso Mangena, está na Berlinda, é um dos assuntos mais debatidos, pelo menos nesta última semana. Doutora Ruth, a especial atenção que tem sido dada à Mangena pela autoridade desde que foi repatriado revela alguma preocupação do Estado angolano com as suas denúncias? A título de exemplo, foram alocados cerca de $50 mil para o seu repatriamento e um avião presidencial. E ainda vimos um aparato que até chamou a atenção das pessoas no dia em que entrou em tribunal. Realmente, a chegada do Mangena impactou Angola. Não foi só Luanda, Angola por completo. Porque nós vimos que, tal como mencionaste, eles preparam. Foi gasto muito dinheiro para a busca, até um avião presidencial foi utilizado para repatriar um ex-narcotraficante. Então, isso espelha uma preocupação grande por parte do nosso governo, já que o Mangena fez acusações gravíssimas de pessoas altas, das nossas entidades, incluindo o nosso presidente. Isso gerou um transtorno, poderia-se dizer, porque até verificamos nos bairros alguma movimentação da SIC, também se verificou isso por causa da chegada do Mangena. Não diria que, não acredito em coincidência, mas as denúncias
espelhada pelo Mangena, embora ainda não tenham sido provadas, mostra, pela grande preocupação do nosso governo em si, espelha que há alguma verdade nas suas denúncias, embora ainda não tenham sido provadas. Até bem que a esposa afirma que algumas provas foram perdidas durante um assalto lá em Moçambique. Então, eu penso que será um pouquinho difícil ele conseguir juntar as provas de novo, já que perdeu, segundo a esposa do Mangena, perdeu-se algumas provas durante um assalto lá em Moçambique, bem numa entrevista passada pelo jornal. Então, eu penso que será um pouquinho difícil ele tentar recuperar as provas, já que está encarcerado, numa tentativa de recuperar as provas para tentar provar isso, já que se trata de pessoas de altas entidades. Não vejo aqui um futuro promissor para o Mangena, mas o Mangena impactou Angola no seu todo. Por que não vê um futuro promissor? Acha que Mangenas será condenado, é culpado de tudo o que disse? Ou seja, não consegue vislumbrar um futuro risonho para Mangenas? Não consegue pensar, ou pelo menos dizer que lá mais para frente, provavelmente, poderá ele estar livre e com a sua família seguir? Bem, pelos factos e por ele ter denunciado pessoas, altas entidades do nosso governo, e pela afirmação da esposa de terem perdido algumas provas durante um assalto, então, enquanto ele estiver encarcerado, não tem como ele tentar recuperar as provas que foram perdidas para tentar provar e sair livre dessa. Então, no mínimo a esposa teria como, mas não acredito que a esposa tem possibilidades de tentar recuperar as provas que ele perdeu, e também não acredito que haja forma dele tentar recuperar, já que as provas provavelmente ele deve ter juntado as provas durante o momento em que ele estava a trabalhar com as pessoas em que ele menciona, em que ele acusa. Então, no momento em que ele estava a trabalhar, juntou as provas. Então, como ele vai conseguir tentar recuperar, repor as provas para tentar provar as suas acusações? Daí torna difícil um futuro ou pensar no Mangena em liberdade. Muito bem, doutora Ercília, queremos saber qual é o seu ponto de vista, qual é o futuro que se pode vislumbrar quanto ao julgamento de Mangenas? Bom, sobre este caso, né, eu vou concordar sim com aqui a minha colega, porque sendo Mangenas um cidadão com um histórico já, né, no que toca histórico criminal, já, digamos que comprometido, então, basicamente, ele terá já, ou já tem, né, a sua imagem manchada ainda mais. Ele já foi acusado e já foi condenado com crimes, né, de tráfico de drogas, e agora com essas acusações que ele fez para entidades governamentais, no que toca o diretor adjunto, né, do SIC, tenho a dizer que o seu julgamento, no seu julgamento, de certeza que ele será considerado culpado por tais alegações, acusações que ele fez para estas mesmas entidades. E sendo que, infelizmente, ele acusou, né? E não tem provas, porque ele só teve as palavras dele, só tem os vídeos que ele fez com a esposa, mas provas contundentes, provas palpáveis, ele infelizmente não tem. E se teve ou se tem, de certeza que já foram eliminadas, né? Sendo que a situação é como envolvem pessoas importantes, pessoas ligadas à segurança e à proteção do Estado, né? Entidades do Ministério do Interior, de certeza que se houve provas, de certeza que foram já eliminadas. Então, infelizmente não lhe resta muita saída a não ser julgado e esperar, né, a sentença que lhe será dada neste mesmo julgamento. Doutora Maria José, consegue vislumbrar um futuro risonho ou consegue pelo menos cogitar qual é o julgamento
que Mangenas terá? Consegue vislumbrar um futuro fora das celas em relação a Mangenas? Não vejo grande coisa. Se tiverem que fazê-lo, talvez se precisarem, já que ele tem um público grande, uma forma política, se precisarem fazer uma propaganda política, possivelmente poderão usar a liberdade de Mangenas. E não só, e demais outros que se encontram presos por terem atacado diretamente essas figuras. Mas o Mangenas só espera mesmo estar dentro da cela. O futuro dele está aí, tanto que mais viu que a juíza obrigatoriamente teve que dar logo uma sentença sumária para ver se ele fica ali, provisória, até que ele seja totalmente julgado. E aquilo que dissemos, para ele encontrar prova vai ser muito difícil. Eu já falei desde o princípio que fica difícil. Quer dizer, o Mangenas, eles vão colocar, porque o Mangenas é alguém que supostamente tem N segredos que ele guarda ou acarreta dentro de si do mundo do crime, sendo ela um narcotraficante, e fez denúncias grandes e profundas. Inclusive ele falava de um certo barco, um possível barco que foi apreendido na Espanha, se conectarem. E eu acredito também uma coisa, apesar dos pesares, nós temos aqui a Polícia Internacional, que há um combate internacional contra a droga, só que a justiça é algo que vem devagar, ele é lento. Doutora, não acha que Mangenas, aliás, devia recorrer às instâncias internacionais? Por exemplo, São Vicente em tempos teve a sorte de ter o apoio da ONU, do Alto Comissariado. Se calhar, se recorresse, está agora a dizer que a nível internacional há um combate cerrado às drogas, se calhar se recorresse teria alguma sorte, concorda? Ele não teve oportunidade, porque ele fugiu muito bem. Fez o seu caminho de acordo com a sua possibilidade, mas não teve oportunidade de ir em país onde há abertura, porque Moçambique é idêntico a Angola. Falar de Moçambique, estamos a falar de Angola. Então ele foi para uma província, e nessa província ele não teve em silêncio de imediato. Mas por que São Vicente teve essa oportunidade? A esposa de São Vicente, que é a filha do então presidente Antônio Agostinho Neto, ela recorreu a esses lugares, essas instâncias internacionais, enquanto o marido esteve preso, porque o São Vicente, para ter essa possibilidade, teve alguém com capacidade de maior abertura. Comparar o Mangenas e a família Antônio Agostinho Neto é muito difícil, é distante para nós, porque se for em país como lá, em país onde há liberdade, onde o cidadão tem todos o mesmo direito, é possível. Mas nós, nesses nossos países, cá em África, falando de Angola, Moçambique, o resto, é impossível. Nós víamos ali um bloqueio, houve uma sociedade, uma cruz, que tentou influenciar, ajudar o Mangenas, mas no fim, depois tudo ficou silenciado. E é o mesmo país que nós temos, os nossos países são idênticos. Infelizmente, ele teve pouca sorte de escolher um país errado, porque se ele tivesse a oportunidade de estar em país onde há liberdade de certa expressão, onde há investigação, onde a justiça é livre, ele teria a possibilidade talvez idêntica do coisa, mas contudo o narcotráfico é uma luta e há uma denúncia, os vídeos estão aí, e quero dizer, eu quis aqui dizer, a comunidade internacional da luta do tráfico contra essas drogas, ou internacionalmente esse órgão, eles vão investigando paulatinamente. Possivelmente, se houver alguém com capacidade para procurar lá fora, fazer uma força então, em tentar lutar por ele no exterior, até ao fundo das Nações Unidas, chegar nesse órgão de luta contra o narcotráfico, porque ele lá pronuncia-se, fala muito bem do barco que foi apreendido na Espanha. Talvez com esse vídeo
do Mount Genas, ir levando isso, talvez possa ter a possibilidade de uma pronunciação internacional. Mas até aqui, não sei quais são as capacidades das pessoas que estão lá, porque ele também tem alguns apoios, algumas pessoas de fora, esses ativistas estão aí a mover, que vamos lá ver. Mas até aqui, fazer o design, o lugar dele nesse momento mesmo é na cela, infelizmente. Ele não terá como provar, porque e falou bem a Mami, que as provas todas foram assaltadas. Não é à toa, uma pessoa está num sítio fechado, preso. Tem uma fotografia que ela apresentava, mostrava ali, porque ele também demonstrava que tinha provas. Ela alertava tudo ao adversário, pelo menos podia dizer que eu posso até um dia provar, mas ele mostrava às vezes, olha aqui, e olha aqui no telefone, aquelas coisas. É claro que você desperta até qualquer um que esteja a dormir. Todos nós temos medo de ser sofisticado, falar ser dito, falar mal de nós, alguma coisa. Cada um quer proteger a sua personalidade, cada um pretende proteger, ser visto como uma imagem limpa. Então até aqui ele foi levado para ali, e não sei se ele conseguirá reunir provas. Ele terá direito a advogado. Esse advogado, se tiver a possibilidade de reunir provas e aprovar isso, e ver vamos qual é o fecho que terá. Mas até aqui, enquanto ele não provar, ele voltará mesmo para a cela. Não sei quantos anos lhe vão dar. Muito bem, 14h37. Agora vamos olhar para o último tema. Procuradoria-Geral da República garante que o processo da antiga juíza presidente do Tribunal de Contas está quase concluído. O Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, disse na sexta-feira, portanto no dia 1º de março, que o processo da ex-presidente do Tribunal de Contas, Isalgina, assim que está correto, Gamboa, que foi constituída, arguída por suspeita de crimes de peculato, extorsão e corrupção pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro de 2023, está quase concluído e que deve ficar pronto em breve. É importante referir que no mês de fevereiro de 2023 a Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado onde explicava que, após ter sido realizado um inquérito devido a várias denúncias públicas, foi aberto um processo-crime por crimes de peculato, extorsão e corrupção, no qual a arguída era a então Presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa. A demissão foi apresentada, portanto, na passada sexta-feira, ao Presidente da República, João Lourenço, com conhecimento ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, de acordo com uma nota de imprensa do Tribunal de Contas. Isalgina Gamboa e o seu filho Aile da Cruz foram arguídos pelos crimes de extorsão e corrupção, anunciou na altura a Procuradoria-Geral da República. A PGR revelou que a então Presidente do Tribunal de Contas foi notificada, enquanto Aile Vicente da Cruz, seu filho, que esteve na administração do Banco IETO, se encontrava no exterior do país, não tendo sido na data dos factos notificado. Bem, doutora Maria José, vamos mesmo começar por si. Este processo é um exemplo inequívoco da luta à corrupção. Revela. Sim. Eu queria que... Já referimos quando falamos da liberdade a liberdade judicial, e não só, queria aqui mais realçar uma coisa, falando de justiça. Como políticos que somos, eu gostaria que houvesse um tribunal, ou então um tribunal que pudesse ser-lhe por quê? Isso que estão aqui a dizer, na realidade, são factos reais, porque maioritariamente, eu já voltei aqui a dizer, nem posso mais repetir, se tiver que um dia julgar mesmo, haver justiça, dizia o presidente, como é que é o cessante do Bloco Democrático, esqueço o nome dele por acaso, desculpa-me lá, mas ele dizia, eu li uma das vezes, disse, se tiverem que prender, ficarão poucos fora. E aqui a doutora Isalgina Gamboa, poxa, arguída, é mais alguém, enfim, que
vai servir, porque aqui é assim, quando precisar de si, eles precisam, mesmo olhando, vendo que você esteja a cometer erros, eles deixam passar. Quando acharem que querem demonstrar que estão a trabalhar, usam alguém para julgar, porque se tiver que julgar, há muita gente aqui que comete, minha querida. Os roubos, assaltos, desvios, enfim. É simplesmente olharmos por a vida normal do cidadão que nós temos, a vida atual do povo que nós temos, a vida atual do cidadino. É precária mesmo. Por quê? Por causa desses desvios que eles têm feito. Porque esse desvio que ela fez podia permitir mais pessoas a serem ingressadas dentro da justiça, mais pessoas a serem ingressadas noutros sectores. Mas estes desvios que são feitos hoje é divulgado, mas esperamos que seja uma justiça justa. Doutora Maria, mas convenhamos que não estamos a falar de qualquer pessoa. Trata-se da juíza presidente do Tribunal de Contas. Claro, não é qualquer pessoa. Isso, mais uma vez, para demonstrar um dos factos que não vai bem o nosso país. Nosso país não vai bem. Porque é lá onde se presta conta de qualquer um. Ela própria com um cargo, com comportamentos desviantes. Esses são comportamentos desviantes que eu digo, e volto aqui a reiterar, que o povo todo angolano, hoje nós temos dirigentes corruptos em todos os sectores. Infelizmente, desculpa-me lá dizer, e a corrupção é um facto em Angola. E levantar esse facto nos leva a tempo. É necessário que esse processo seja levado com muita lisura e com calma também, porque se tivermos que levantar essa situação, todo mundo está implicado na corrupção. E é triste ouvir alguém que estava no Tribunal de Contas, e é aí onde julgaram, nos casos, onde saíram nos processos de pessoas ligadas à governação, os desvios dos fundos, e essa pessoa estar conectada com uma situação tal como esta. É triste ouvir isso. É muito triste. E como mulher, me sinto magoada e lesada. E não esperava isso por ser uma mulher, porque nós defendemos hoje que precisamos de mulher e dissemos que a mulher, quando está num sector, é alguém que apresenta qualidades e alguém que apresenta dignidade. Por acaso, até aí, a querida Isalina Gamboa não nos dignificou em nada, mas até prova os fatos. Se realmente há esse processo, já que eles estão a juntar e que continuam a construir o processo, vamos lá ver se realmente é real o que estão a acusar, os processos em que ela é acusada, e esperamos ver se mais se for real, porque até prova o contrário, ainda não foi julgada, também precisa se defender, que pode ser também cobaias, porque nós nunca sabemos, aqui na sociedade essas coisas acontecem, e às vezes, para poder demonstrar que o poder judicial está a funcionar, buscam alguém com bode expiatório, é todo um certo processo. Ela precisa defender-se, se fez ou não, mas os factos que aqui relatam deixam a desejar na qualidade de mulher, e sentíamos um orgulho ver uma mulher diante dos órgãos tais como aquele decisório, que é o Tribunal de Contas, onde vão todos os membros da sociedade, e não só até os partidos políticos passam por ali para serem julgados de acordo com os dinheiros que são desviados. É triste, sinceramente. Muito bem. Especialista em relações internacionais, Ruth, olhando para este processo, podemos afirmar que a luta à corrupção em Angola é uma realidade? Por exemplo, só para ajudá-la a formar uma ideia mais completa, Angola subiu, e isso ficou evidente num relatório recentemente publicado. Angola subiu alguns lugares, 20 lugares, no índice de percepção da corrupção. Então, de facto, a luta contra a corrupção no nosso país está a fazer-se sentir, olhando para este caso da juíza? Olhando para o caso da juíza, eu penso que o combate à corrupção é uma agenda que o nosso presidente João Lourenço trouxe na sua governação.
Então, para que isso seja efetivado, claro que tinha que ter alguém para servir de bode expiatório, tal como a doutora Ana mencionou. Então, eu não vejo como o caso da juíza presidente Ejausina Gamboa como algo funcional, mas sim como um caso de bode expiatório para tentar trazer à tona a ideia de que o combate à corrupção está realmente a funcionar. Porque se tivesse realmente a funcionar, tal como a doutora Ana está sempre a mencionar, é que se formos a julgar... Desculpa, Maria. Tá bem, desculpa, doutora Maria. Sim. Se formos a julgar realmente os culpados, se formos realmente a caça às bruxas, todo mundo será julgado. Especialista também em relações internacionais, Ercília, até que ponto compartilha da mesma ideia? Bom, sobre este assunto, né, eu tenho a dizer que, infelizmente, a juíza foi o elo mais fraco neste ciclo, né? Porque se formos a averiguar ou se o setor judicial aqui do nosso país for averiguar sobre quem comete tais crimes como corrupção, peculato e tantos outros, a maioria, né, ou mesmo 90%, terá que ser investigado, julgado e condenado. Mas, infelizmente, como atualmente, né, Angola quer mostrar-se para o mundo como um país africano que está a alavancar no que toca à democratização, né, no seu país, e o combate à corrupção é um dos elementos importantes, né? Então, neste processo, infelizmente, este caso, né, da juíza é o que tem se mostrado como o instrumento, né, que está a fazer com que a corrupção no nosso país esteja, o combate à corrupção no nosso país esteja a dar passos largos, porque Angola tem recebido o apoio dos Estados Unidos nesta luta contra a corrupção, né? No ano passado nós vimos que Angola e Estados Unidos, firmaram ainda mais as suas relações de cooperação, e os Estados Unidos têm na sua agenda para os países africanos com quem tem amizades, né? Tem na sua agenda o combate à corrupção, porque ele considera que a maior parte dos países africanos estão minados, né, com esse vírus que é a corrupção. Então, Angola, para conseguir mostrar que está a trabalhar nesse quesito, que está a melhorar, está a fazer alguma coisa, né, ele tem que mostrar o trabalho, né, e esse trabalho está a ser verificado com o caso desta mesma ministra, e de certeza já faz um ano, de certeza que este processo, né, terá alguma resolução, né, porque eles não vão querer adiar muito, ele terá que mostrar que estão a fazer alguma coisa, e de certeza que darão alguma sentença para a mesma, para que eles possam trazer de novo, né, nos seus relatórios que, em termos de corrupção, o Estado angolano está a melhorar, e para poder subir mais no seu patamar, no ranking aí de países menos corruptos. Obrigada. Agora 14h49, já não nos resta muito tempo, portanto vamos agora pedir a cada uma que selecione dois assuntos, um negativo e outro positivo da semana. Tendo em conta aquilo que andaram a observar, aquilo que andaram a acompanhar, vão aqui avançar ou indicar dois assuntos, dois aspectos, aliás, peço desculpas, dois aspectos, um negativo e um positivo. Sobre os temas que nós analisamos. Sobre o que esteve a observar durante a semana, aquilo que esteve, alguma coisa que lhe terá saltado à vista, de negativo ou positivo. Neste caso vai ter de ser dois, não pode ser exatamente, indicar dois, um positivo e um negativo. Bom, posso começar, né? Exatamente, pode. Sim, tem um assunto, né, que posso dizer que vai estar interligado com um dos temas aqui abordados, é o que toca a questão do tráfico de drogas no nosso país. Acho que em alguns tempos, né, as forças, o Ministério do Interior veio ao público dizer que Angola não tem índices, nem tem mostrado nenhum tipo de ações no que toca a esse mesmo assunto, tráfico
de drogas. Mas acho que foi na semana passada, se não estou em erro, foi encontrado, né, no porto de Luanda um navio, ou como é que chamam? Contentor, né? Que estava a ser transportado por cidadãos. Não, chineses são europeus. Cidadãos europeus, acho que são italianos. Vou só pedir que vá já diretamente sim, ao no ponto, mesmo porque já não nos continha resta, substâncias não nos resta muito químicas. Então, eu só queria dizer que o Manginas tem frisou que em Angola há tráfico de drogas. Então, isso é só uma das provas, porque é elemento o continente bastante para considerarmos que o tráfico de droga no nosso país é uma realidade. Tem até em todo o continente africano, porque o continente africano serve de ponte para este mesmo processo, porque a droga é tirada da América Latina e deve chegar na Ásia. Então, para poder chegar na Ásia, ela vai passar em alguns países africanos. Passa nos países africanos, principalmente os que estão no litoral, né, da costa africana. E Angola está no litoral. Moçambique também tem sido ponte para estes mesmos processos. Então, se tem acontecido em outros países, de certeza que vai acontecer também aqui em Angola, porque, infelizmente, o nosso continente é frágil ainda, porque nós temos constatado, né, muitos conflitos, instabilidade política, e esses fatores têm influenciado para que esse processo de transportação de drogas da América Latina para a Ásia possa percorrer de uma forma simples. E os rebeldes que têm atuado no nosso continente, em Moçambique e em outras partes, têm sido como distração, né? Criam estes conflitos todos, né, para que as atenções estejam viradas para eles, enquanto este processo vai correndo da maneira mais simples e sem interrupções. Aspecto positivo. Aspecto positivo da semana. Sim. Nada lhe saltou à vista? Nada, infelizmente não. De positivo, ok. Vamos seguir então agora com a especialista em relações internacionais, Ruth. Um aspecto negativo e outro positivo. Bem, um aspecto negativo, e no caso do Manjana ainda, foi a falta de cedência de asilo. Sim, a falta de cedência de asilo por parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, por alegada falta de provas. Bem, o Manjana tinha... o Alto Comissariado das Nações Unidas poderia muito bem ceder o asilo, apesar, não diria que foi falta de ingenuidade por parte dele ter ido a Moçambique, sendo que Moçambique é um país que é quase província de Angola, né? Até que muitas pessoas confundem isso. Há tempos vi um documentário que no Brasil muita gente confunde que Moçambique seja a província de Angola, mas na realidade não sei se foi uma ingenuidade dele ou estratégico para ele, mas não correu muito bem. Eu vejo isso como um aspecto negativo, foi a não cedência de asilo por parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E quanto ao aspecto positivo, o aspecto positivo foi o Partido UNITA, os partidos da oposição têm votado contra a divisão política administrativa, porque eu penso que a nova divisão política administrativa não acrescentaria muito para as populações, para aquilo que realmente neste a sociedade caso está a apontar precisa. Dois aspectos negativos. Apontei o primeiro, foi o negativo, a ser positivo. Muito bem, por favor. Sim. O facto dos partidos da oposição não ter votado, ou ter votado contra a nova divisão política administrativa, eu aponto isso como um aspecto positivo, porque eu não vejo como algo que acrescente muito valor na sociedade angolana, visto que vai acarretar uma gama de custos, bastante custos, claro que vai alterar o OGE. Então, dada a situação econômica atual de Angola devido à inflação, então não vejo isso como algo positivo. Muito bem, terminamos aqui consigo, doutora Maria José. Um aspecto positivo e outro negativo. Para mim, o aspecto positivo é
A coragem do juiz Leonardo falar das necessidades existentes no tribunal, já que falamos muito da justiça, e da falta de liberdade de expressão, uma vez que ele conseguiu abrir-se e dizer isso, significa que ele está a pedir uma certa liberdade desse órgão. E os aspectos negativos, falou-se muito bem da droga. A droga é algo que traz muita maldade dentro de uma sociedade. Nós agora estamos a notar uma sociedade tão violenta. Temos a situação do jovem Caleb, que foi assassinado barbaramente no município de Casenha, na área da Frescura, aquela área dos Kwanzas. E triste, desde já o meu sentimento de pesar à mesma família. E temos também o jovem ou a jovem da comunidade LGBT, que apareceu morta ou morto dentro do seu apartamento, e não só são dois. Então esses são os aspectos negativos. Isso quer dizer que a nossa organização, o SIC, deve trabalhar mais, os serviços de inteligência precisam trabalhar mais, porque eles estão divididos em sectores. O sector não é simplesmente para controlar ou proteger o Presidente da República ou dos órgãos de direção, eles estão aí para controlar o cidadão, o Estado angolano. Então esse serviço tem que estar a par e passo, preparado para conseguir detectar algo como este. Esperamos um desfecho melhor no assunto Caleb, e não só desses 3 casos, dessas mortalidades. Esperamos uma boa pronúncia do SIC e da justiça angolana.